Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 8, as nossas aulas matemática e português. Vamos começar com a aula de português, tá certo? Então, caderno, lápis e borracha, caneta azul ou preta, tá bom? Faz o cabeçalho como de costume, Escola de Educação Básica Pimentel, aluno, quinto ano, turno manhã ou tarde, a data, o professor, professora Edmar, e vamos começar, tá bom? Fez o cabeçalho de caneta, azul ou preta, agora pega o lápis para não ter problema de escrever errado e ter que fazer corretivo ou riscar, tá bom? Então de lápis fica mais prático, porque se errou, apaga. Não esquece de caprichar na letra. Letra graúda, bem arredondada, bem clara, bem legível, tá bom? Eu peço à sua mãe ou seu pai que está aí do lado, eu peço para eles olharem o seu texto, tá? Para ver como está a sua caligrafia, tá certo? Também peço à mãe ou o pai que ouça a leitura do texto. Peça para o filho ler, tá certo? E ouça. Tem crianças que leem muito bem, mas lê muito baixinho. Então precisa ler mais alto, tá certo? Não é um problema de leitura, mas é um problema de. Não chega a ser problema, mas é uma dificuldade que precisa ser superada, ser vencida. Então precisa aumentar a dicção na hora de falar em público, tá certo? Então, mãe ou pai, você que está aí do lado do seu filho, dá esse conselho para que ele leia mais alto, tá certo? Algumas crianças leem bem baixinho e fica difícil de ouvir, tá certo? Então, precisa ter esse cuidado, tá bom? Mãe ou pai, preste atenção nisso, tá certo? Pede para o teu filho ler esse texto e pede para ler mais alto. Se você percebeu que está baixinho, pede para ler mais alto, tá? Conversa sobre esse assunto, que é sempre bom conversar com os filhos, tá certo? Então, copiou o texto, fez a leitura, vamos continuar. Agora, observe as palavras com dígrafo e escreva-as abaixo, formando frases, né? Então, dígrafo você vai encontrar no livro de gramática, perdão, no livro de gramática, nas páginas 17 e 18. Aproveita e já responde essas duas páginas, tá certo? 17 e 18 você tem dígrafo no livro de gramática. E no livro de língua portuguesa, este assunto, dígrafo, está nas páginas 26 e 27. Alguns alunos, eu tenho certeza, que ainda não responderam esse conteúdo, tá? Então, aproveita também e responde no livro as páginas 26 e 27, tá bom? O que é dígrafo? Dígrafo são duas letrinhas, algumas letrinhas, com o mesmo som. E virando a página do exercício, está lá em cima essa informação, não é? Você tem um quadro onde um garoto de boné, não é? Ele explica isso, né? A frase diz o seguinte: dígrafo é o grupo de duas letras representando um só fonema. O que é fonema? Som, né? Já vimos isso, de certa forma, não é assunto novo. É um conteúdo que já conhecemos, porque já vimos fonemas e letras, não é isso? Então aí você tem apenas a informação nova do que é dígrafo, tá certo? Então, quando as duas letrinhas formam um só fonema e quando estão na mesma palavra, duas letras representando um mesmo som. E aí ele dá uma atividade para nós descobrirmos, juntarmos as sílabas e descobrirmos os dígrafos nestas palavrinhas aí abaixo, tá bom? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Vocês podem recortar este quadro, tá? E colar no caderno. Por quê? Porque vai ficar um pouquinho complicado ter que fazer desse mesmo jeitinho no caderno. Então, recorta este quadro todinho de português, onde está
o garoto em cima e a garotinha embaixo, né? Vou mostrar aqui este quadro aqui, ó. Então este quadro corta todo aqui no meio, tá bom? E cola no seu caderno, tá certo? Aí você vai perguntar, mas e este outro quadro, professor, de matemática? Ele também nós iremos recortar e colar no caderno. Então já aproveita que vai recortar, recorta os dois na linha de baixo, quadradinho perfeito, tá bom? Recorta bem direitinho e já cola o de português e o de matemática, tá bom? Então, recortou, colou no caderno, vamos atender ao que pede o exercício. Na página anterior, o exercício pedia, né, que você já copiou no caderno, né, o exercício dizia: observe as palavras com dígrafo, escreva-as abaixo, formando frases. Né? Então, e aí ele dá, nessa tarefa da página seguinte, que eu pedi para recortar o quadro, algumas palavrinhas que estão com as sílabas embaralhadas. Então você vai ter que, primeiramente, achar as palavras, não é? Completar, fazendo esse quadrinho abaixo, as palavras na ordem correta e depois, no caderno, lá embaixo, você vai fazer uma frase com cada uma dessas palavras. Então, abaixo do menino, nós temos CH. CH é um dígrafo, não é? Tem um quadro e acima tem duas sílabas. Vá, chu. Qual é a palavra? Muito bem. A palavra é chuva, certo? Escreve aí a palavra chuva e depois lá embaixo você vai fazer uma frase com a palavra chuva. Compreendeu? Embaixo do CH você tem o LH. Lhó, ó. Qual é a palavra? Olho. Muito bem. Escreve a palavra olho aí no quadro e lá embaixo faz uma frase com a palavra olho, tá certo? Na outra coluna, NH, nho, só. Qual é a palavra? Sonho. Muito bem. Né? Sonho. Depois embaixo, GU. Qual é a palavra? As sílabas são gay, ra, fó. Vamos começar com o fó. Fó, gay, ra. Fogueira é a palavra, né? Copia a palavra fogueira e lá embaixo faz uma frase com a palavra fogueira, tá bom? Então, logo abaixo nós temos ló, qui. Qual é a palavra? Muito bem, quilo. Quilo é a palavra, né? Copia essa palavra e lá embaixo faz uma frase com a palavra quilo. A seguir nós temos RR, né? E em cima as sílabas gar, si, ra. Vamos começar com a sílaba si. Qual é a palavra? Si, gar, ra. Escreve a palavra cigarra e embaixo faz uma frase com a palavra cigarra. Depois você tem SS. E qual é a palavra? Muito bem. Girassol. Ok? Escreve uma frase com a palavra girassol. Depois nós temos o dígrafo SC. E as sílabas sem, nas, te. Que palavra é essa? Vamos começar com a sílaba nas. Isso. Nascente. Nascente é a palavra. Embaixo, S, cedilha. Qual é a palavra? Tá fácil, né? Crescer. Aliás, cresça. Cresça. Faz uma frase também com essas palavras, tá bom? Depois, XC. Qual é a palavra? Essa tá mais complicada, né? Começa com o EX. Vê se você consegue aí fazer. Exceto, né? Então, faz uma frase com essa palavra. Exceto é uma exceção, não é uma palavra
que significa exceção. Por exemplo, escreva uma frase com as palavras acima, exceto as palavras A, B e C, tá bom? Então escreva uma frase com a palavra exceto. Então aí nós vimos alguns dígrafos, os principais dígrafos, tá certo? Da língua portuguesa falada no Brasil. Então, essa foi a segunda atividade. A seguir nós temos um quadro e o quadro diz: complete o quadro observando o modelo, não é? E aí ele dá 5 palavras, não é? Após tem a expressão, tem a palavra soletrando, fonemas e dígrafos. A dica é, se o soletrando tiver a mesma quantidade de letras que o fonema, então essa palavra não tem dígrafo. Por quê? Dígrafo são 2 letras que representam um único som, tá bom? A primeira palavra está respondido aí, né? Vamos observar o exemplo. A palavra chapéu. Chapéu soletrando. C-H-A-P-E-U. 6 fonemas, 6 letras, perdão. 6 letras. Agora vamos pronunciar para ver quantos sons a gente escuta. Chapéu. Então são 5 fonemas. Chá, né? O som de X e o A, chá. Pé, P-E, U. Então 5 fonemas. Se eu tenho 6 letras e 5 fonemas, então é uma pista que aí tem um dígrafo. E qual é o dígrafo? Qual é as letrinhas que juntas ficam um só som, né? Chá, CH ficou o som de X. Então o dígrafo na palavra chapéu é CH, tá certo? Vamos para a segunda palavra, soletrando. Fala alto aí para tua mãe escutar. Eu não posso ouvir você, mas a sua mãe ou o seu pai aí pode ouvir, né? Qual é a próxima palavra? Vizinho. Vamos soletrar vizinho. V-I-Z-I-N-H-O. 7 letras, não é isso? Vizinho. Soletrando são 7 letras. Agora, vamos para os fonemas. Para os fonemas eu preciso falar alto para ouvir se tem alguma letrinha que juntas formam um só som. Vamos ver? Vi, zi, nho. Então, vizinho, eu tenho 6 fonemas, tá certo? O NH formam um fonema sozinho, né? Vi, zi, nho. Então, 6 fonemas, tá certo? Ou então assim, né? 6, assim, 6 fonemas, tá certo? E o dígrafo NH. Próxima palavra, campo. Fala bem alto, campo, não é isso? Então, campo, soletrando eu tenho C-A-M de Maria, P-O, campo. 5, né, letras. E os fonemas? Vamos tentar falar para ver se a gente consegue compreender os fonemas. Campo. Campo. 5 fonemas, não é isso? Então, 5 letras, 5 fonemas. Tem dígrafo aí? Não tem dígrafo, né? Lembra que eu disse? Se o número de fonemas for igual ao número de letras, não tem dígrafo, tá bom? Vamos para a próxima. Sombra. Vamos soletrar? Sombra. De novo. Sombra. Então eu tenho 6 letras, não é isso? 6 letras. Agora vamos ver os fonemas, né? A gente praticamente já fez os fonemas. Vamos de novo. Os fonemas agora. Sombra.
bra. 6 fonemas. Então, 6 letras, 6 fonemas. E aí, tem dígrafo? Muito bem. Não tem. Por quê? Se a quantidade de letras e fonemas são iguais, não tem dígrafo, tá bom? E a última palavrinha, qual é? Diz para mim aí. Nascer, né? Vamos soletrar? Ser. 6 letras, não é isso? 6 letras. Agora vamos ver os fonemas. Quantos fonemas tem? Pronuncia rápido e tenta ver quantas letras você falou. Na, 2 letras. Ser, nascer. 5 fonemas, não é isso? Então, 6 letras, 5 fonemas. Já dá uma pista que tem um dígrafo nessa palavra, né? Qual é o dígrafo? Muito bem. S, C. Né? O S e o C nessa palavra formam um único som. Nascer. Né? Muito bem. E aí terminamos essa atividade. Vamos para a próxima? E ele diz aí: marque de acordo com a sílaba destacada. Né? Não sei se você consegue ver direitinho, mas tem uma sílaba mais escurinha do que as outras. Talvez a sua xerox não tenha ficado tão boa, mas dá para perceber que a gente está falando de dígrafo, não é isso? Então, vamos lá. A primeira palavra, cegonha. NH. Então, NH é um dígrafo, não é? Se você fosse separar a sílaba, cegonha. A segunda palavra, então, cegonha número 1. A segunda palavra, livro. Livro, né, é um encontro consonantal, tá certo? Então, número 2. A terceira palavra, guerreiro. O que é que você me diz? Tem 2 sons ou um só nas letrinhas aí que estão marcadas? R e R. Então, 2 letrinhas que formam um único som. Então, é dígrafo. Então, guerreiro é, perdão, GU, né? Não é RR, desculpa. GU, não é? Então, GU forma um único som. Você não diz guerreiro, você diz guerreiro, né? O U desaparece. Então, G e o U formam um único som. Então, número 1, dígrafo. A próxima palavra, massa. Né? Massa, massa de pão, massa de bolo. Né? Então, massa, quantas letras a gente fala? Massa. Então, 4 sons. Se tem 4 sons, perdão, se tem 3 sons, massa. Né? Se tem 3 sons, a gente tem o quê? 4 sons, a gente tem um dígrafo, né? Porque tem 5 letras e 4 fonemas, tá certo? Então, massa número 1. Depois vem a palavra trabalho, TR. Trabalho. Eu falei direitinho o T e o R. Então, os dois formam sons diferentes. O número 2 é um encontro consonantal. Acender. O S e o C formam um único som. Então, número 1, dígrafo. Excursão. Um X e um C. Apesar de parecer um dígrafo, não é. É um encontro de consoantes. Pronuncie a palavra para você ouvir. Excursão. Então, o X e o C estão com o som bem explicadinho. Excursão, não é? Então, é um encontro consonantal, tá certo? Preste atenção. É um X e um C junto? É. Mas aí as duas estão em sílabas separadas e representam sons separados, tá bom? Gravata. O G e o R também você fala direitinho. Gra, o G e o R.
Então, encontro consonantal, número 2. Tá certo? Vamos para a próxima, a palavra placa. PL, encontro consonantal, número 2. Nascer, SC, um único som, então, número 1. Aquele, né? O U também não aparece, você não fala aquele, você fala aquele. Então, dígrafo, número 1. E a última palavra, excelente. Excelente. Um ou dois? E agora? Muito bem. Número 2, número 1, dígrafo, né? Excelente. Tá certo? Então, feita a atividade de português, se prepare agora para a atividade de matemática. Eu disse que você, já que recortou de português, também recorta essa de matemática e já cola no seu caderno, tá bom? Então, daqui mais um instantinho, no próximo vídeo, a aula de hoje de português. Perdão, de matemática.